Olá, comunidade acadêmica, estamos começando o primeiro podcast da série de podcasts da Universidade de Rio Verde, que já temos vários, né? O primeiro para psicologia. Eu sou Cláudio Braz, psicólogo clínico da Universidade de Rio Verde, eu sou professor, né? Psicólogo clínico na cidade de Rio Verde, com atendimentos aos pacientes normalmente, mas na Universidade de Rio Verde eu sou professor e neste semestre eu sou professor do curso de Direito aqui na Universidade de Rio Verde, no campus administrativo, o nosso campus da cidade mesmo de Rio Verde. A Universidade de Rio Verde tem campus em várias cidades aqui no estado de Goiás, estamos em pleno crescimento, mas especificamente a nossa produção do podcast acontece nos estúdios Ascom, da Assessoria de Comunicação, aqui em Rio Verde, no campus Fazenda Fontes do Saber. E nós vamos começar hoje o primeiro podcast da psicologia, e claro que não podia ser diferente, né? O nosso host principal aqui é o Fábio Bahia, professor Dr. Fábio Bahia, que já vai se apresentar para que você comece a se acostumar com o nosso podcast que a gente está fazendo com tanto carinho, com a intenção de trazer informações sobre a psicologia, porque nós representamos o curso de psicologia, é um curso em que eu tive a oportunidade de ser professor, inclusive também com o Fábio Bahia sendo o meu diretor do curso e com muitas ideias muito interessantes, e o curso realmente é um prazer muito grande. E o nosso propósito aqui é fazer você conhecer cada vez mais o nosso curso. E o nosso podcast tem um nome interessante que a gente estava discutindo até agora. Fábio, seja bem-vindo. Vamos começar, né? Bem-vindo para nós dois. Primeira iniciativa nossa de fazer um podcast gravado para ir ao ar, as imagens pelo YouTube, na nossa página da Universidade de Rio Verde, e os fragmentos, né, os cortes vão também para as redes sociais de som, né? Deezer, Spotify, isso. Tudo isso você vai poder nos acompanhar. Então, começando a apresentação inicial, vou deixar o Fábio falar o nome do podcast, né, Fábio? É tudo coisa da sua cabeça. Já começa você achando que eu sou o host principal. O host principal. Isso é coisa da sua cabeça, rapaz. Não tem gente, isso comigo, por patente. Não. É por patente. Não. O Fábio é doutor em psicologia e a nossa área é comum, né, Fábio? Nossa construção se dá por caminhos muito diferentes, em tempos diferentes. O Fábio, eu tive o prazer de ser aluno do Fábio aqui na graduação, porque eu sou uma pessoa que fiz o curso de psicologia por muito tempo, né? Então, eu tive a oportunidade de estudar, e a nossa área é comum, né, Fábio? A análise do comportamento. Exato. A sua análise do comportamento começou baseado no behaviorismo radical também? Foi, do behaviorismo radical do Skinner. Do Skinner, exatamente. Eu sou de Belo Horizonte, né, para quem não me conhece. Belo Horizonte é uma cidade extremamente psicanalítica, é considerada uma das cidades mais psicanalíticas do mundo. Eu não sabia como é que foi. Junto com Paris, Barcelona e Buenos Aires. E a PUC, que eu estudei na PUC Minas de Belo Horizonte, na unidade de São Gabriel. Eu fiz PUC São Paulo. PUC São Paulo. Exatamente. Que já tem uma influência maior dos analistas do comportamento. É muito forte na análise do comportamento a PUC de São Paulo. Não, rapaz, a minha era psicanálise do bom dia ao boa noite, bom sono. Você sofreu? Ou foi ali que definiu que você foi por opção de contra? Você foi contra? Não, na verdade, Isso é a característica sua, ser do contra? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos começando o podcast. Total, assim. É tudo coisa da sua cabeça. Daqui a pouquinho a gente vai explicar por que desse título, né? Tudo coisa da sua cabeça. Não, mas eu acho que sim. Assim, eu sou conhecido por ser um bocado polêmico desde muito cedo. Mas a minha história, assim, com a psicanálise não é uma história de aversividade. Eu nunca sofri com a psicanálise. Eu acho interessante, assim, eu sempre gostei. Acho até porque eu estava imerso nisso. Meus professores eram psicanalistas. As disciplinas, mesmo as que não eram de psicanálise, tinham base psicanalítica, porque lá em Belo Horizonte é muito forte, mas muito forte mesmo. A questão é a história anterior ao curso, né? Eu sempre gostei de coisas mais comprovadas, argumentos que têm uma demonstração, uma sustentação. E quando eu cheguei na psicologia lá na PUC, eu fui fazer psicologia, primeiro já foi assim, acidental, digamos. Não foi aquela escolha inicial, não? Nada. Sonho em ser psicólogo, ser pesquisador na área? Nada, tudo isso foi acontecendo, sabe? Você já estava até refletindo sobre isso. Acho que ser professor universitário, assim, pelo menos com as pessoas que eu convivo, é sempre meio acidental, né? As pessoas descobrem isso na graduação. Elas não imaginam, sabe, você professor de psicologia quando está lá com 14 anos. Eu tinha uma história de contraste. Meu irmão, ele nasceu com deficiência física, né?
E provavelmente ele tem um leve atraso no desenvolvimento, mas muito leve, ele é concursado no Banco do Brasil e tudo, pra você ter ideia. Desculpa, na Caixa Econômica. Só que ele tinha muita dificuldade, ele é 2 anos mais velho. Então meu irmão reprovou na primeira série, na terceira série. Então quando eu cheguei na primeira série, meu irmão já tinha reprovado 2 vezes. Então ele é mais velho do que você. 2 anos. Praticamente 2 anos. E aí meus pais começaram, tipo assim, se o Fábio tem um bom desenvolvimento aqui, em notas e tal, vai ser médico. E eu nunca pensei, tipo, em questionar, né? Era criança, ouvia meu pai e minha mãe falando que ia ser médico, apresentava pros amigos assim, ele vai ser médico, o que você quer quando crescer? Eu, médico, porque era o que eu tinha ouvido. Quando chegou a época do vestibular, eu tenho um amigo que chama Bruno, e ele tinha passado no vestibular e estava cursando medicina. E nessa época, cara, foi a época que eu estava mais curtindo balada. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Numa capital adolescente. Exato, cara. Eu olhei aquilo, meu amigo estudando o dia inteiro, se sem tempo pra matando nada. para passar no vestibular. E aí eu falei assim, não, ele já tinha entrado no curso, ele estava estudando já. Já estava ralando dentro do curso já. E aí assim, ele só conseguia ver a gente nas férias, olha lá. Eu falei, não é a vida que eu quero para mim, preciso arrumar outra coisa para fazer. E aí tinha um outro amigo meu que chama Felipe. O pai dele é um funcionário da Fiat, era o funcionário mais antigo, é ainda, porque ele está lá, o mais antigo da Fiat do Brasil, e ele é engenheiro elétrico. Aí você pensou, você é metalúrgico? Não. Aí ele era assim, a minha família falando que eu ia ser médico, a família do Felipe dizendo que ele ia ser engenheiro. E aí um dia eu e o Felipe conversando, antigamente, né, o pessoal não vai nem entender direito. Não é tão antigamente assim não. Deve ter uns 25 anos isso? Tem, mas um pouco menos, na verdade. Eu entrei em 2001 no curso. Então, eu tô falando assim que não é tão antigamente, que a gente conta a idade, né? Como eu sou mais velho que o Fábio, então a minha referência de tempo não é tão antigamente assim. Nada, não é isso não, você deve ser da minha idade mais ou menos. Eu tenho 43. Ih, dançou. Gente, 54! Não, eu tirei 2 anos sabático no ensino médio. Falei, não, peraí, vou parar um pouco para pensar o que eu quero da vida. E aí o Felipe falou, não, cara, ele comprou o guia, antigamente era assim, né? O vestibular saía um guia, e aí você olhava os cursos e preenchia a mão, tinha aquilo nota, levava no correio. Tinha nota, tinha tudo. E aí o Felipe falou assim, cara, eu vou fazer direito. E eu falei, bicho, eu não quero fazer medicina, não. Eu acho que não vai dar certo esse trem, não. Vou fazer psicologia, porque na minha cabeça parece que funciona melhor. E por conta de questões pessoais, né? Eu falei, não, é isso, eu vou fazer psicologia. Você e ele estão parecendo aquele roteiro de uma música da Blitz. Ele fala que não sei o que não é opção, língua seria não sei o que, tá igual a música da Blitz. Então, você foi escolhendo dessa maneira? Foi desse jeito, cara. Eu olhei e falei assim, cara, médico eu não quero ser. Pô, posso trabalhar com clínica, com psicologia. Eu tinha questões pessoais mal resolvidas, como muita gente que vai parar na psicologia. Falei, é isso, vou estudar psicologia. E daí eu decidi olhando relação candidato-vaga. E aí, essa unidade da PUC... Você escolheu pela mais facilidade? Mais facilidade. Ah, tá, entendi. Tipo, essa unidade que eu fui estudar era 0,5 por vaga. Aqui era mais perto da minha casa, ficava uns 15 minutos da minha casa, era 7, 8 por vaga. Eu falei, não, eu vou nessa aqui. Acabou de abrir esse campus aqui, é mais afastado, mas é mais fácil. Que é isso. Tipo, eu não preciso estudar. Não, você pensou assim, é mais fácil para entrar, mas eu tenho certeza absoluta que você não sabia da encrenca que você estava entrando. Não, porque assim, como eu fiz direito, formei em direito, formei em psicologia, né? Os outros cursos que eu fiz não importa, mas o que eu concluí, né? E é uma ilusão. E você, como professor de psicologia há tantos anos, foi diretor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Rio Verde, aqui no nosso campus administrativo, você sabe muito bem que entrar pode até ser fácil, mas o curso de psicologia, gente, é normal em qualquer lugar, deve ter acontecido em Belo Horizonte também, eu vi isso acontecer em Brasília, onde eu estudei, em São Paulo também. Entram muitos, mas concluem poucos. Sim. Aí durante o curso você entendeu a encrenca que você tinha entrado? Porque se você queria... Eu sempre gostei de ler, então para mim... foi tranquilo, então. Foi de boa. E assim, eu só tinha ouvido falar de Freud, nunca tinha ouvido falar de análise de comportamento, fenomenologia, humanista. Eu entrei assim, beleza, psicanálise, e é isso que eu vou querer da vida. Aí me deparo com uma faculdade, né, uma universidade, que o curso de psicologia é totalmente voltado para psicanálise. Os 2 primeiros semestres eu fui aquele psicanalista empolgado. Olha. Quase comprei a coleção completa do Freud. Chegou a pensar em fazer o financiamento do divã? Então. O móvel? Tem um divã no meu laboratório, tem, né? Lá, Tem um divã. Então resta alguma coisinha. Resta. Ainda uma esperança para o Freud? Não, tadinho. Não. Comigo não. Eu vi um né? B bem grande assim, segui esse behaviorismo. Esse não larga mais, né?
Foi um amigo meu, cara, Você tem mais para Lacan, sabia? Tem nada? Você tem mais para Lacan. Não. Acho que se você tivesse que escolher entre o Freud e o Lacan, acho que você iria para Lacan. Não, eu acho Lacan uma fala muito rebuscada, Ah, assim. Mas Eu não o gosto, Freud né? é mais encrenqueiro. Acho que o Lacan é Então. mais polêmico. Mas eu acho que eu gosto mais da perspectiva do Freud, assim. É porque o Lacan se atreveu mais a falar sobre a sociedade, É. sobre o aspecto da televisão, por exemplo, tem a obra dele sobre a TV, né? Mas a crítica a muitos elementos não é a imprensa, não estou falando disso não, é outra análise. Então, aí talvez você tivesse que escolher entre o encrenqueiro e o polêmico, né? Eu falo encrenqueiro porque o Freud... Sim, claro. Quem não seguia Freud no início... o príncipe dele é um exemplo disso, né? Sim. Quem não seguia, o Freud queimava. Se fosse hoje, qual era o termo ele hoje? Foi muito queimado, né? Hoje o termo seria cancelado hoje? É cancelado. O Freud cancelou um monte de gente. Mas ele também foi muito cancelado, né? Foi, não foi? A ideia dele de sexualidade num período vitoriano, tudo isso é muito complicado. O Skinner também não era tão boa praça Não. assim também, não. Vamos combinar. A gente estuda Skinner... Academia não é um lugar de gente boa praça. Bom dizer é um isso negócio pros de fogueira nossos de vaidade. ouvintes. Fogueira de vaidade, né? Então, e aí esse meu amigo Robson, ele me levou num intervalo do segundo para o terceiro semestre sobre behaviorismo. Ele morava A do lado obra, o livro do sobre do behaviorismo. Skinner. Ainda em português. Ainda em português. Ele virou e falou assim, Fabinho, eles me chamam de Fabinho lá em BH, Eu né? tenho... É Fabinho. Aí ele falou, Fabinho, lê esse trem aqui que eu acho que você vai gostar. Eu li, e aí eu comecei o terceiro semestre decidido que era behaviorismo, o negócio que eu queria. No seu segundo ano... No primeiro ano. Não, segundo semestre, no primeiro ano. Do segundo pro terceiro, daria do primeiro pro segundo ano. Nesse Início do intervalo, segundo ano. Eu decidi, e aí tinha um professor que é o Paulo Roberto Secarelli, que tem vários contatos, ele dá aula lá em Paris, na Universidade de Paris 4, e ele ficava falando comigo, o Robinho, que ia levar a gente pra lá, essas coisas, e de repente nós dois voltamos assim, não, agora a gente é behaviorista. Foi assim que eu fui parar no behaviorismo. Depois, né, eu continuei a carreira. Mas eu queria entender um pouco, você falou que você fez vários cursos. Sim, então, sim. Conta um pouco da sua trajetória, eu tenho essa curiosidade. Eu, na verdade, o primeiro... Essa é curiosa. Mas antes nós vamos fazer um parênteses para os nossos queridos participantes aí do nosso bate-papo, que eu vou chamar de participante do bate-papo. Antes eu preciso fazer um esclarecimento. Você que não é da área da psicologia deve estar falando assim, mas eu estou ligando aqui num podcast no YouTube, ou então estou ouvindo essas pessoas que eu não conheço no rádio, né, na internet, essas coisas todas, mas eles estão falando deles. Psicologia é isso, é a construção do sujeito, e quem nós somos hoje é o reflexo de todo esse processo. Se você ainda não entendeu isso e está na psicologia, você está demorando a entender. E quem é de fora precisa entender, eu estou assistindo o podcast para ouvir falar sobre a vida deles não é importante para mim. E realmente não é, a minha vida não é importante para você, a do Fábio não é importante para ele, para mim, quer dizer, e para você, mas essa ideia da psicologia enquanto uma construção. Aí independe se nós estamos no viés do construtivismo, do social, né, da social, ou do behaviorismo, humanismo, ou buscando a psicanálise, que nós teremos um podcast para esclarecer, afinal de contas, psicanálise é psicologia ou não é? Porque nós temos vários psicanalistas que não são formados em psicologia, ele não tem um registro de psicólogo como eu tenho, por exemplo, como o Fábio tem. Então, quando nós temos o registro de psicólogos, nós somos obrigados a seguir uma certa regra. E o caso não é do psicanálise. A psicanálise, eu posso ser psicólogo e psicanalista, mas eu vou ter que ter minha formação em psicanálise. Você pode ser engenheiro elétrico e psicanalista. Exatamente. Temos, inclusive, e competentíssimos nas áreas. Então, eu estou fazendo esse parêntese, antes de eu contar um pouquinho a minha rápida trajetória, porque... Para quem não é da área da psicologia, pode estranhar, mas até os nossos livros introdutórios de psicologia, quando a gente começa aqueles primeiros, conta a história de vida do Adler, conta a história de vida do Skinner, conta a história de vida de Freud, tem que contextualizar. Bandura, né? Vai contar a história de vida dessas grandes pessoas, né, de seres humanos que transformaram a nossa vida a partir do pensamento psicológico. Então a psicologia, ela é muito menos só psicologia e muito mais tudo. Por isso que a gente está fazendo essa introdução, né, Fábio? É bom esclarecer. É bom, porque a pessoa pode estranhar, falar, esses caras estão falando dele, que coisa, não tem nenhum interesse. A não ser que seja aluno do Fábio, tem uma curiosidade, saber de onde o Fábio veio. Acabamos de descobrir. Ele veio
de Belo Horizonte. BH. Não é? Eu sou de Rio Verde, então eu nasci em Rio Verde, comecei a estudar aqui, meu primeiro curso, Fábio, pasme, isso tem muitos anos, né? Foi zootecnia. Sério? A Universidade de Rio Verde tinha as ciências agrárias, 2 cursos, na verdade, apesar de estar dentro do nome de ciências agrárias hoje, mas antes chamava... continuava Exucarve. Nós tínhamos zootecnia e agronomia. Mas você terminou? Não, claro que não. Eu fiz 1 ano só. Eu fiz menos de 1 ano. Eu desisti. A minha decisão de parar o estudo da zootecnia foi na aula de anatomia dos animais domésticos. Na aula de anatomia dos animais domésticos, não me dei muito bem no laboratório com a anatomia dos animais domésticos, não. E aí eu me lembro da última prova que eu fiz, que eu tomei a decisão, foi até no auditório do bloco, hoje, onde é o bloco de centro de negócios, lá no centro da cidade de Rio Verde, aqui de Rio Verde, e onde eu tive que fazer uma prova sobre a divisão do coração, do coração do cachorro, a divisão do coração do cavalo. Então, e aí eu, apesar de anatomia dos animais domésticos ter caído uma questão sobre o cavalo, não que o cavalo seja um animal doméstico, mas nesse sentido... Domesticado. Nesse sentido, é só para a gente ilustrar aqui um pouco. E eu falei, bom, essa não é minha praia. Não, peraí, deixa eu entender um trem. Você falou que não se deu bem. Não se deu bem assim, do tipo, eu não gostei do negócio? Eu não gostei mesmo. Tá. Eu não via sentido eu estar estudando aquilo. Aquilo é muito importante, mas eu não via sentido naquilo. E aí, eu fiquei imaginando, de repente, você teve lá aula prática, aí viu aquele tanto de sangue. Não, mas aí depois eu vim para isso não é para mim, não. Eu vim para psicologia e tive aula prática no laboratório de anatomia humana. Com todo respeito, a gente trabalha com um corpo humano sem vida no laboratório, mas aí já foi diferente. O meu nível de curiosidade com o cérebro, a gente estuda o sistema nervoso central, a gente tem que estudar o cérebro, a medula espinhal, aquela parte que fica dentro da coluna, né, que é a parte óssea, a parte de dentro, a gente tem que estudar os filamentos e tudo, que é uma disciplina que nós temos aqui, inclusive no laboratório, que é fantástica, é apaixonante. Então, é claro que no momento que eu descobri isso no laboratório de anatomia humana, eu descobri que o meu problema não era com o laboratório de anatomia dos animais domésticos, e sim que eu não queria aquele curso mesmo. E aí eu deixo aqui a zootecnia, vou para Brasília fazer direito em Brasília. Você fez direito em Brasília. Exato. Eu comecei lá, mas me transformei. Chama CEUB antigamente, hoje chama Uniceub. Universidade do Centro de Ensino Unificado de Brasília. Na minha época chamava só CEUB, Centro de Ensino Unificado de Brasília. Então aí eu percebi que eu estava já num lugar mais adequado, que é fazendo direito. Mas voltei para me formar em Rio Verde, para eu poder falar hoje, como eu vou falar agora, encerrando essa minha construção da fase de graduação, dizendo, sou formado em Direito pela Universidade de Rio Verde, e sou formado em Psicologia pela Universidade de Rio Verde. Mas você também tem uma formação em jornalismo, né? Assim, prática? Eu sou jornalista profissional. Eu tenho um registro no Ministério do Ministério do Trabalho e Emprego como jornalista, sou jornalista de muitos anos. Então, também tem essa a formação que você chamou de prática. Fui professor durante 8 anos e meio, 9 anos de jornalismo também. Então, e trabalhei como jornalista durante muitos anos, em jornal escrito, rapidamente programas de apresentação de programas de TV, também de jornalismo, muito rapidamente também. E o rádio, né, Fábio? E o rádio, que é uma das minhas paixões, razão pela qual também estou na Universidade de Rio Verde, tanto como professor da Faculdade de Direito, como também comandando aqui um programa de rádio na assessoria de comunicação. E na Rádio 96. E na 96 FM com o programa A Hora do Rush, que já vai para... Nós estamos para completar o 8º ano do programa no ar. Então, é uma construção múltipla, vocês percebem, mas como que ele é psicólogo clínico? Eu sou psicólogo, sou formado em psicólogo, tenho um registro como psicólogo e trabalho há alguns anos nessa área, tendo não trabalhado mais em direito, então, só me concentrando na psicologia. Então, essa é um pouco da minha construção. E a do Fábio, um pouco que a gente viu também. O Fábio foi mais pro viés também da fala dele com a família, né? E eu trazendo essa construção. Exatamente. E a gente vai voltar daqui a pouco para a gente continuar falando essa nossa construção e por que nós chegamos a estar aqui. Nós somos os hosts, né? Os apresentadores, aquelas pessoas responsáveis por esse programa, que a partir do próximo, do segundo, esse aqui é o primeiro, nós vamos fazer um segundo de 30 minutos, agora sim falando sobre o programa em si, e a partir então do terceiro em diante, nós teremos convidados, pessoas relacionadas direto à área, à pesquisa, à ciência,
a psicologia e outras áreas afins, para a gente poder conversar sempre e você ter a oportunidade de nos acompanhar. Daqui a pouquinho, essa é a primeira parte do nosso programa, nós vamos fazer um corte agora, porque a gente está preparando esse material, já deixando também a metodologia do nosso trabalho, esse material tanto para ir para o YouTube, que são 30 minutos, quanto para as outras mídias só de áudio, que aí nós vamos fazer cortes de 15 em 15 minutos. Então, a gente já volta, né, Fábio? Para trazer um pouco mais dessa nossa construção. Tem umas perguntas aí para entender umas coisas. Isso, e consequentemente sobre a construção que está iniciando agora, e você está nos acompanhando no início dessa construção do nosso projeto do podcast de É Tudo Coisa da Sua Cabeça, ou como a gente estava brincando aqui, depois nós vamos falar, isso é tudo coisa da sua cabeça? Que história é essa? Daqui a pouco a gente volta então já com a segunda parte. Estamos de volta, então, com o podcast É Tudo Coisa da Sua Cabeça, dando continuidade à nossa conversa, né? Na primeira parte, eu e o Cláudio, a gente está se apresentando. Como o Cláudio colocou, a ideia nesse momento é que vocês nos conheçam, até porque, sabendo nossa história, nossa construção como sujeito, vocês vão ter uma ideia do porquê que a gente pensa de algumas maneiras, como é que a gente pensa, inclusive, de onde vem isso, porque não é do nada que essas coisas surgem, né? O Cláudio estava contando pra gente, então, que ele começou com o curso de zootecnia aqui na universidade, foi para Brasília, terminou o curso de Direito aqui, em Rio Verde, né? Voltou para Rio Verde, terminou o curso de Direito e trabalhou na rádio, né, e como jornalista, e tem essa história toda, essa construção. Por isso que ele fala tão bem, assim, a voz dele é mais gostosa de ouvir do que a minha. Mas, Cláudio, quero que você me conte um pouquinho como é que você foi parar na psicologia. Porque eu me lembro bem, é a primeira vez que eu te conheci. Ah, você lembra? Eu tenho clareza, assim, eu vou te contar essa história pra ver se... Me conta antes, então. Cara, a gente se conheceu porque você fundou... Fiquei preocupado, hein? Não. Fiquei preocupado agora. Você tinha um programa na rádio, que era da universidade, e eu acho que você estava de licença, e aí o Nidal que estava tomando conta desse programa, aí o Nidal me chamou para participar de um programa, eu acho que 2 vezes, aí depois ele veio e falou assim, agora você vai ficar fixo, e aí a gente se conheceu lá na 96, que era na João Belo, aquela, João Belo, né? próximo da pecuária da cidade de Rio Verde. Aqui. O Nidal te chamou num programa e foi lá que eu te conheci. Ah, então tem muito tempo isso. Tem bastante. Flávio. Tem bastante tempo. Eu não estava... Foi 2009, 2008. Então, pode ser que nessa época eu estivesse já fazendo as disciplinas que eu estava fazendo de um doutorado, porque eu fiz um mestrado em Relações Sociais. O nome oficial do mestrado é Direito das Relações Sociais na PUC de São Paulo. Ali na João Ramalho, naquela região ali de Perdizes e tudo em São Paulo. Então eu fiz um mestrado ali. E quando eu terminei o mestrado, em razão da minha apresentação da dissertação, eu já, como nota de aprovação do mestrado, eu adquiri os créditos para o doutorado, ficando a condição apenas de eu prestar a prova para o doutorado e, se entrasse, continuar fazendo o doutorado, que seria em filosofia. Na sequência. Então, o nome oficial era Direito das Relações Sociais. Então, eu me concentrei nas relações sociais, uma vez que eu já era aluno da psicologia e tinha parado a psicologia para concluir o mestrado, e aí eu emendei o doutorado direto. E aí eu continuei na PUC de São Paulo, um doutorado esse que eu não concluí. Eu terminei o doutorado, todas as disciplinas, proficiência em línguas, aquela coisa toda, mas construí a tese, mas não apresentei a tese. Então, ao contrário do Fábio, que é doutor, e também estendendo os seus estudos, eu parei ali, nessa fase. Eu achei que você tinha conhecido o behaviorismo com a TEIA lá. Não, você não. já era aluno behaviorismo. Não, mas o behaviorismo eu conheci muito antes, Fábio. Eu fui professor leigo, antigamente existia isso, eu estou falando antigamente mesmo, existia isso de professor leigo em algumas disciplinas, porque não existiam os cursos aqui na nossa região, aqui em Rio Verde, e não existiam professores especializados nas áreas. A exemplo, professores formados na área. E antigamente a gente tinha 1º e 2º grau. Certo. Hoje é ensino fundamental e ensino médio. Isso. E a divisão era um pouco diferente. E aqui num colégio chamado Selva Campos Monteiro, que fica na altura assim, do alto da Avenida Brasília, aqui em Rio Verde, perto do trevo da cidade, ali perto do monumento que nós temos em Rio Verde, aquele colégio ali, eu fui do grupo dos primeiros professores do colégio.
No dia do palanque lá em cima de um caminhão, das autoridades inaugurando, cortando a fita de inauguração, eu estava lá já como professor, em cima do caminhão, porque eles foram apresentar os professores. Eu prestei um concurso público para me tornar professor de lá e comecei a lecionar lá algumas disciplinas, exemplo, filosofia, as disciplinas relacionadas à antropologia, e tinha uma disciplina para um curso que antigamente nós tínhamos de técnico em... Antigamente tinha técnico em contabilidade e técnico em magistério. E eu fui professor do curso de técnico em magistério da disciplina psicologia. Porque os professores no técnico magistério precisavam estudar sobre psicologia. E eu tinha que dar a noção. Qual a diferença de psicologia com psicanálise? A psicologia do behaviorismo, a psicologia dessa área, da outra área. Então eu fui ali e conheci algumas áreas da psicologia. E foi desse conhecimento que você se interessou pelo curso de psicologia? Foi aí que eu me apaixonei pelo behaviorismo. Então você entrou no curso de psicologia já behaviorista. Exatamente. Ali eu já me apaixonei porque de todas as linhas, Gestalt, por exemplo, né, de todas elas, o que me fez pensar assim, há sentido do meu modo de pensar e do meu modo de me comportar no mundo. Então, é metódico. E todo mundo me conhece, quem me conhece sabe que eu sou relativamente metódico. Eu acho que quem me conhece vai rir dessa parte. Quase todo behaviorista é assim, né? Piadista. Então, eu sou relativamente metódico. Então, eu me identifiquei demais com a ideia do Skinner. Por isso que eu falei, eu te perguntei se pelo Skinner, né? E a gente estuda vários outros, mas nesse caso que realmente foi o Skinner. Então ali eu me apaixonei. E falei assim, quando eu tiver a oportunidade, e eu não tinha mais interesse de sair de Rio Verde, eu já havia definido que eu ficaria em Rio Verde mesmo, eu já havia morado em Brasília, já tinha voltado para Rio Verde, e aí eu falei assim, quando tiver em Rio Verde a oportunidade, eu vou fazer o curso de psicologia. E a minha ideia sempre foi ser psicólogo. Certo. A gente chama de psicólogo clínico, é aquele psicólogo que atende numa clínica, no meu caso, uma clínica particular. Eu não faço a psicologia social, não faço a psicologia educacional, eu não faço psicologia jurídica de jeito nenhum, que as pessoas pensaram, o professor Cláudio do direito, né? Eu falei, não, gente, porque se eu fosse para essa área, eu seria um cara de um tema só. Eu continuaria no jurídico. E a minha vontade era de ampliar, de expandir. Então foi nesse sentido. Qual o ano que você entrou no curso de psicologia? Foi a primeira turma, né? Na primeira já? Acho que a primeira ou a segunda, primeiro semestre ou segundo semestre da psicologia, para você ter ideia. Só. Então, eu estudei com os nossos grandes professores históricos da psicologia, né? Professora Flavina, Maria Flavina, professora Thelma Pereira, professora Thelma Pereira, Patrícia Cervensky, o Eric de Luca de Mello, a Roberta, professora Aline Roberta Aceituno Costa, que, né, o Eric é behaviorista, fez o mestrado dele em behaviorismo, ele que me levou para eu conhecer a PUC de São Paulo na área. Ele fez lá? Exatamente, ele fez tanto o mestrado lá, quanto começou o doutorado lá, não sei onde depois ele terminou na UFSCar. Na UFSCar, na verdade ele fez a UFSCar, ele é a UFSCar, que é de São Carlos, e a Aline, a professora Aline, Roberta Aceituno Costa, que é a esposa, eles são casados, a Aline era professora nossa aqui, em que pese fonoaudióloga, ela era mestre e doutora, eu acho que não sei se é pós-doutora, e o viés dela sempre foi a análise do comportamento, ela trabalhou com crianças especiais. Sim. Então ela tem um conhecimento muito forte nisso, uma aplicação muito forte. Então eu fui aluno deles também. E curioso você falar do Eric, citar o Eric, um grande abraço ao nosso amigo Eric, espero não, eu vou mandar o link para que ele assista. E para o Nidal. Né? Para o Nidal também, foi citado um grande amigo Nidal, que foi também meu aluno e me sucedeu na disciplina de Sociologia Jurídica aqui na Universidade de Rio Verde. Depois ele foi professor na Universidade em São Paulo, hoje mora na cidade de São Paulo. E então eu vou mandar para o Eric. E o Eric, ele me conheceu de uma forma curiosa. Assim como você contou essa história, eu dou aula na Universidade de Rio Verde há mais de 30 anos. Então, o campus já era aqui em cima e o Eric estava pedindo uma carona para vir para esse bloco que nós estamos aqui, que é o bloco administrativo, o bloco 1 da Universidade de Rio Verde. Até então, nós não tínhamos tantos blocos como nós temos hoje. Hoje é uma mega estrutura. Nós éramos uma grande estrutura, mas não essa mega de hoje. E aí, o Eric pediu a carona. E eu estava vindo de carro e aí tinha um livro no lado do banco do passageiro. E aí eu tive que tirar o livro para que ele sentasse. E ele pegou aquele livro e levou o livro no colo.
E aí ele ficou assim, impressionado em ver uma pessoa com aquele livro. E eu vou livro era? Eu vou fazer suspense e depois é que eu vou contar qual livro que é. Um livro relacionado à psicologia, à análise do comportamento. E ele ficou surpreso, ele perguntou para mim, cara, você é psicólogo? Eu falei, não, eu sou professor da faculdade de Direito. Eu falei, mas e esse livro? Por que disso? É porque eu estudo isso. Ele falou, mas como? Isso aqui é análise do comportamento. Isso aqui é behaviorismo radical. Como é que você estuda isso aqui? Um livro de capa azul, behaviorismo radical. Eu estou deixando a dica que eu quero provocar você, que é nosso ouvinte e que é estudante da psicologia. E eu brincando com o Fábio aqui, que ele vai ficar mais do que curioso. Eu vou descobrir se ele é curioso ou não. Opa, muito! Né? E ele viu aquilo e criamos uma identidade. Ele percebeu que eu tinha esse lado que pudesse dialogar com ele em relação à análise do comportamento. Então, isso foi me trazendo, claro, para a psicologia. E dentro da psicologia, é óbvio que eu fui para esse lado, então. E aí acabei me formando. Então, de forma assim, resumida, essa é uma construção do sujeito. Lembrando que eu sou filho daqui. Eu não, eu vim de Belo Horizonte. E eu fui beber na fonte de Brasília como adolescente, então eu morei em Brasília na época do início do rock de Brasília, né? Então tem as histórias que eu conto no programa de música sobre isso, e também depois eu fui beber na fonte da PUC de São Paulo, que me impôs um viés na análise do comportamento diferente daqueles que estudam com a Escola de Campinas. Que, por sua vez, é diferente daqueles que estudam com a Escola do Pará. Por exemplo, tudo na análise do comportamento. Nós temos esses pontos, né? Então, essa é uma construção, Fábio. Então, pouco disso que respondendo. É engraçado que a gente vai se encontrando, assim, mesmo que não contemporaneamente, né? Porque eu fiz o meu mestrado e doutorado em Brasília, né? E a minha escolha por Brasília se deu por 2 motivos. Mas você fez o UNB? Fiz na UNB. E aí deu por 2 motivos. Conversando com a minha professora de análise de comportamento, que me apresentou a teoria, que é a Tita, Maria Seixas Villani. Ela tinha feito lá com o Antônio Carlos Ribeiro, e aí ela falou assim, olha, se você quiser estudar metacontingência, que é uma área da análise do comportamento... Que nós vamos tratar sobre isso que a gente vai explicar no futuro. Aqui também. Eu tinha o Eduardo Silo, que é um psicólogo do esporte, analista do comportamento. Foi contemporâneo do Eric na época do mestrado. Lá do mestrado? Então posso ter conhecido, talvez. Porque Eduardo eu estava no laboratório lá, porque eu estudei no laboratório. Então, ele é dessa época. Eu fiz 2 disciplinas no mestrado e doutorado da psicologia lá na PUC, no LAPEX, no laboratório lá. Eu fui aluno, você citou a TEA. Eu fui aluno da TEA. Eu fui aluno da Maria Elisa, que inclusive a gente escreveu um artigo junto e tudo. Né? Eu propus um desafio, ela aceitou e me permitiu essa ousadia. Mas isso é história para os próximos podcasts. Então, o Eduardo foi parar em Belo Horizonte porque ele, na época, casou com a... esqueci o nome dela agora. Enfim, ele casou e eles foram para Belo Horizonte, né? E aí ele foi contratado pela PUC e aí ele foi me orientar no meu TCC e ele me apresentou esse conceito. E aí ele falou, olha, o João Cláudio Todorov, né, ex-reitor da UNB, inclusive, faleceu recentemente. E ele que fez a tradução para o Brasil do Ciência e Comportamento CCH do Skinner. Tadinho. Faleceu chateado com essa história, porque ele traduz o Ciência e Comportamento Humano para a Universidade de Brasília, em contato com ele, sem autorização dele, a editora vende o direito para Martins Fontes. Não se sabe o que aconteceu, porque o nome dele é João Cláudio Todorov. E aí, quando vai para Martins Fontes, eles colocam o nome como João Carlos Todorov. Ele faleceu chateado com essa história, porque tiraram os créditos dele, né? Assim, ele parou a vida, né? para traduzir isso. Ele criou neologismos, né? Para evitar alguns problemas na área. Então, é muito triste essa parte, assim. Mas aí eu fui para Brasília por conta disso, porque era a área, porque o Todorov era de lá. Mas chego lá, ele está aposentado. E porque o Robinho, esse meu amigo que emprestou o livro sobre behaviorismo, tinha lido uma história de que Brasília era mais controlado para você estudar. E aí eu pensei, se eu não fiz medicina por causa das baladas, eu vou lá para São Paulo? Vou para Brasília, então. Vou para Brasília, que tem mais controle. Então, assim, aí eu fui parar em Brasília, chego lá, o Todorov estava aposentado, eu fui conversar com a professora Laércia, que foi minha orientadora do mestrado e doutorado, e aí tenho essa história por Brasília. Lá em Brasília eu conheço o André Bravin. O André passa no concurso aqui na Federal de Jataí. E aí, quando o André estava lá, nesse ano de 2008, já em Jataí, aparece uma vaga para professor em Jataí.
E aí ele convence o colegiado a chamar o segundo lugar do concurso que ele fez. O segundo lugar do concurso que ele fez era o Marcelo Henriques, que era professor contratado aqui de análise de comportamento, substituiu o Eric. E aí o Marcelo fala com o André, não sei se eu quero, vai ter um concurso aqui na cidade e acho que eu quero ficar, mas aí convencido, porque na época ele casado, a esposa dele fazia doutorado e achou que era mais fácil ela conseguir passar no concurso lá. Aí ele vai para lá e o André me liga. Por conta dessa história, fiquei sabendo que vai ter um concurso em Rio Verde. Aí eu passei a monitorar. E aí eu consegui essa informação de que tinha saído um edital no jornal, aquele de Goiânia, Popular. Jornal Popular. Eu tive que ir até o aeroporto de Brasília para conseguir comprar a edição. E foi assim que eu descobri que vim parar, né? Eu já tinha passado aqui, indo visitar o Rogério lá no Mato Grosso, no Paraguai. Já conhecia Rio Verde, de passagem. Eu já tinha jantado em Rio Verde. Certo. Na época o ônibus parava e a janta era feita ali do lado da rodoviária. E eu pensei assim, se eu fizer o doutorado, dá para eu ir, né? Tipo, poucas horas de viagem, mais ou menos, relativamente falando, dá para eu trabalhar aqui numa faculdade particular. Mas foi só um pensamento. Quando o André me ligou, eu falei, não, eu conheço essa cidade, já passei por lá 2 vezes, vou fazer o concurso. Nem sabia que tinha universidade pública aqui. Aí vim e fiz o concurso, aí foi assim que eu entrei aqui. E aí você está aqui desde... 2009. Desde 2009. 2009. E foi a partir daqui que você, tendo feito sua graduação em Brasília... A graduação foi em BH. Em BH, o mestrado em Brasília. Doutorado você em Brasília. Chegou aqui já com o doutorado? Não. Não, eu tinha passado, eu ainda estava no mestrado, não tinha defendido o mestrado. Em outubro eu passei para o doutorado. Em janeiro, aí eu tive que defender para poder fazer o concurso, tinha que estar com a ata na mão de defesa. Então eu adiantei a minha defesa para dezembro, para janeiro fazer o concurso aqui. As aulas do doutorado começavam em março e eu assumi aqui em fevereiro. Olha, nós já temos um pouco da história de cada um, né? Isso. Você já nos acompanhou um pouco e eu volto a repetir, para quem está pegando essa segunda parte aqui, desse nosso primeiro podcast do É Tudo Coisa da Sua Cabeça, da Universidade de Rio Verde para o curso de Psicologia, comigo, o Cláudio Braz, professor Cláudio Castro Braz, psicólogo, e com o Fábio Bahia, professor doutor Fábio Bahia, também psicólogo e professor da Universidade de Rio Verde, ambos professores concursados da Universidade de Rio Verde. Você que está nos acompanhando, essa primeira parte nós vamos concluir agora, te convidando para continuar com a gente nos nossos próximos podcasts, porque essa primeira parte a gente usou para um pouco contextualizar quem somos nós. E eu volto a repetir, qualquer acadêmico de psicologia lembra disso. Logo no início do curso, quando você vai estudar os grandes nomes da psicologia de todas as áreas, você sempre estuda a história de vida deles. Fulano passou pela guerra, os pais tiveram essa dificuldade, a vida condicionou ele ao sacrifício tal ou os benefícios tais. Isso você vai construindo, você vai conhecendo a vida do sujeito para a gente entender que quando nós estamos na clínica também, a gente vai trabalhar um resgate dessa construção, não por curiosidade nossa, porque nós não temos curiosidade nenhuma em relação ao nosso paciente, mas para que ele possa resgatar a sua própria história e buscar a consciência daquilo que ele é. E muitas vezes ele descobrir que não é um padrão esse comportamento que ele está apresentando agora, que há um conflito, etc, etc. Então a psicologia é extremamente rica, né, Fábio? Muito. E nós vamos trabalhar Diversa. esses aspectos aqui. Vamos trazer um pouquinho dessa questão da ética, da prática, da ciência, porque o Fábio é um pesquisador, é um cientista renomado. O Fábio, a gente vai voltar a falar sobre isso, sobre essa produção científica dele, trabalhos no exterior, inclusive relevantes, tudo isso você vai nos conhecendo um pouco e à medida que nós vamos falando da psicologia, e é claro, não só da psicologia da análise do comportamento, mas também de todas as áreas, porque nós vamos receber aqui nossos convidados, que são o ponto importante, mais importante do nosso programa. Sim. Nós vamos trazer os convidados que vão ser de diversas áreas. Fábio, vamos encerrar esse primeiro, então? Vamos e vamos deixar um turma, spoiler. Né? O próximo programa a gente vai explicar e conversar um pouco sobre como é que vai ser esse podcast. E o porquê do nome. O porquê do nome, como é que vai ser a dinâmica, qual é a nossa ideia para o programa. Para daí depois a gente trazer convidado, né? Primeiro a gente precisa se apresentar, sou mineiro, né? A gente gosta de mostrar a casa primeiro. Sempre. Aí depois a gente senta para conversar e aí depois a gente recebe as visitas. E aí a gente vai contando depois das referências que a gente vai trazendo aqui de mensagens subliminares, as referências e tudo, para vocês entenderem um pouco o quanto isso é importante na psicologia também. Fábio, até daqui a pouco. E outro detalhe importante, olha, é tão rápido que nós não vamos nem trocar de roupa. É isso. Até daqui a pouquinho.